de uma forma muito ostensiva. Certamente, quer dizer, vamos dizer que o jornal tem intenção de informar e tudo bem, mas deve ter um plano B a essa altura, a estrutura das organizações Globo. Quer dizer, porque isso é tão grave que pode levar, sim, a um impeachment do presidente e o país ter que buscar uma alternativa de um presidente interino até as eleições, votado pelo Congresso. Aí, talvez, não sei se já existe um nome zumbindo por aí, mas é o que pode acontecer. Couto, sua opinião. Deixa eu só desligar aqui, claro, que eu esqueci. Pode desligar, tá certo. Aquele super celular que você tem aí, né? Herói, olha como é que é a vida, né? Terça-feira, quando eu vim aqui, terminei falando que a economia estava começando a melhorar, alguns sinais de vida, né? O Richard sabe isso melhor do que eu, e que a guerra política podia dar uma trégua porque era isso que estava levando à crise econômica, à recessão, ao desemprego, tudo. A gente não podia imaginar que hoje, que é um dia mais ou menos tranquilo no país, né? De repente estourou essa bomba. Não é nem bomba, isso é uma bomba atômica. Quando eu soube da notícia, que me informaram, estava na casa de um amigo, a reação que eu tive quando falaram o que aconteceu foi quando meu pai chegou em casa, em 1954, eu tinha 6 anos de idade, com a notícia de que o Getúlio tinha se matado. E ele, apavorado, né? Minha mãe perguntou, e agora, o que vai acontecer? É exatamente como eu me sinto. Se você me perguntar, e agora, o que vai acontecer? A única coisa que a gente sabe é que ninguém sabe o que vai acontecer. O fato novo, gravíssimo, Heródoto, de Nirlando e Richard, é que pela primeira vez apareceram provas. Que desde que existe a Lava Jato há 3 anos, né, sempre a discussão é essa. Falou, não falou, esteve lá, não esteve lá. Agora não, agora tem áudio, vídeo, se tudo for confirmado, né, no condicional. Mas se tudo isso que você falou for confirmado, aí é uma coisa que a gente não podia imaginar que ainda fosse acontecer. Porque eu escrevi outro dia no blog, né, o que falta acontecer? Faltava isso. Agora, só um detalhe que eu acho que é interessante a gente explicar para o pessoal. Primeiro, essas coisas ainda precisam ser confirmadas. Claro. Não é? Exatamente. Nós não podemos avançar além dos fatos que foram divulgados. Então, obviamente, se tem áudio, ele vai ser mostrado. Se tem vídeo, ele vai ser mostrado. A população inteira do país vai ficar sabendo. Primeiro ponto. Segundo, nós vivemos numa normalidade democrática. Vivemos num Estado democrático de direito. Nós temos uma Constituição no país. Nós temos liberdade de expressão e liberdade de imprensa e vir aqui falar o que nós estamos falando. Ou seja, tem uma normalidade institucional no país. Não é? Se porventura for caminhar nessa direção, há, obviamente, um remédio na Constituição que diz que o presidente, não sendo, por exemplo, empichado, como lembrou o Couto, né? Obviamente, alguém na linha sucessória poderá assumir o governo. E convocar eleições indiretas no Congresso no prazo de 30 dias, se eu não me engano. Né? A lei prevê isso. Se acontecer ou a renúncia ou o impeachment, né? Aí o Congresso elege um novo presidente tampão num prazo bem pequeno, acho que de 30 dias. É isso que a lei eu acho que essa seria a solução política mais bom senso, né? É tão grave essa questão, porque tem que aparecer o áudio, tem que aparecer... Eu acho que a incógnita no processo todo aí, e é uma incógnita sempre presente no Brasil hoje, chama-se judiciário. Porque tudo pode acabar no judiciário, tudo acaba no judiciário no Brasil hoje, e a gente precisa saber qual vai ser o comportamento do Supremo, por exemplo. Eu gostaria muito de saber, neste momento, o que pensa o ministro Gilmar Mendes, que tem tido uma articulação importante em defesa do governo Temer. Quer dizer, então, ele tem poder, e o Judiciário tem poder, o Supremo tem poder, para levar isso em banho-maria, levar isso devagar. E um pouco diluir o efeito dessa bomba atômica que caiu Agora, hoje no Brasil. Eu queria lembrar também, Leandro, o seguinte, que uma boa parte das decisões não vai depender do judiciário. Por exemplo, vamos supor, por hipótese, né, como foi pedido já, o Kleber acabou de informar de Brasília, já protocolaram um pedido de impeachment. Isso não tem nada a ver com o judiciário. Claro. Isso vai ser resolvido no âmbito do Congresso Nacional, como foi resolvido em relação ao presidente Dilma. Então, a discussão na área do legislativo, ainda que o presidente possa recorrer ao Supremo Tribunal Federal, como qualquer cidadão pode. Onde, aliás, o governo tem uma larga maioria, né? Então, vamos ver o efeito dessa bomba
nesse enorme contingente de gente que apoia o governo Temer. O Nilan tocou num ponto que eu também não consigo entender. Por que demorou tanto para aparecer, para vazar? Que estava vazando tudo, todo dia, toda semana, delações e tudo. Um caso tão grave, como é que eles conseguiram esconder isso por mais de um mês? E por que vazou hoje? Né? Se a gente puder, até o final do jornal, tiver mais informações de Brasília, tentar responder. Nós vamos ter. Né? E uma outra coisa também que eu gostaria de saber, que eu vim correndo para cá, o Joesley Batista está no Brasil ou está lá fora? Então, já a voltou? informação que nós tivemos está no Brasil. Já chegou? Já chegou no Brasil. Então está na hora também desse material todo aparecer, porque é a primeira vez que tem provas. Isso é caso de flagrante, como a gente fala em casos policiais. É um Agora, flagrante. como esse material foi apresentado para a Procuradoria-Geral da República e está sob a fiscalização do ministro Fachin, é só o ministro Fachin que pode liberar, como ele liberou recentemente todo o material que a gente... Então, nesse momento, depende muito, né, o próximo passo do Judiciário liberar esse material, né? Até para o Congresso poder tomar uma decisão. Mas aí a decisão é única e exclusivamente do ministro Fachin, porque é ele o responsável. Ele pode liberar, pode não liberar. Né? Se liberar, talvez fique mais clara as coisas, a situação fique mais clara, e até os deputados e senadores que já estão discutindo isso, eles possam opinar e atuar mais diretamente. Bom, vamos fazer um intervalo então ou não? Vamos. Aécio Neves, que é pelo PSDB de Minas Gerais, que teria pedido 2 milhões de reais para o empresário a título lá de uma compensação qualquer. O cientista político Edson Nunes, que é pesquisador do Núcleo de Pesquisas Políticas Públicas, também está aqui conosco. Edson, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Heródoto. Tudo bem? Tudo bem. Edson, queria perguntar a você, né, nossos companheiros também estão aqui no estúdio, né, qual é o reflexo que tem na situação política do país essa notícia que foi difundida agora no finalzinho da tarde? Bem, Heródoto, imediatamente nós vamos assistir uma grita geral. Já ouvimos panelas por São Paulo, já ouvimos Instagram, já ouvimos Twitter, tudo mais. Imediatamente deixar que vá para o canal institucional normal, vai para a justiça para apurar devidamente o que aconteceu. Em princípio, fora a grita e fora o aumento do descrédito na classe política brasileira, não se tem muita consequência que dê para avaliar responsavelmente neste momento em que a sociedade está atônita ouvindo uma notícia desse naipe. Edson, você disse que se ouviu panelaço, onde foi? Aqui em São Paulo? Aqui eu estou na PUC agora, do lado da PUC, e já ouvi panelaço. Queria até pedir para o pessoal que está nos acompanhando, se puder nos mandar aqui no Zap algum som. Aqui é o 942-128-782. Vou repetir o nosso telefone aqui do Zap. E se tiver som ou imagem do panelaço, por favor, nos mande. 942-128-782. Agora, Nunes, a discussão agora está no âmbito do Congresso Nacional? Veja, parte dela está, só que a discussão que está no Congresso Nacional não é exatamente a de delações premiadas. Essa é uma discussão que a gente deve jogar água para que vá para o caminho dela próprio, que é o Judiciário. No Congresso Nacional está, sim, discutido o futuro do Brasil, nas importantes reformas que estão sendo discutidas e encaminhadas, os anseios para que as boas notícias que nós estamos começando a ter sobre a economia e a recuperação do emprego consigam se afirmar de forma rígida e que a gente tenha clareza, inclusive para pensar o que notícias dessa natureza impactam de verdade os interesses nacionais. Eu fico me perguntando porque hoje de manhã, lendo o jornal, eu via que as ações da JBS caíram em função da delação. Será que tem a ver com ganhos relativos na Bolsa, ou ganhos sobre o controle da empresa? Notícia, vazamento desse tipo? Sim. A quem interessa vazar uma notícia dessas sem que seja formalizada uma queixa
crime perante instituição competente. Edson, nosso comentarista econômico está aqui, o Richard. Richard, gostaria que você... Boa noite, Edson. Boa noite, Richard. Agora, a Bolsa, nesse exato momento, no mercado internacional do Brasil, está caindo 11%. Então, realmente, já tem esse modo de pânico ativado. E eu tenho uma questão, né? Como o senhor estava dizendo, que a economia já dava sinais de recuperação. Se o país, a sociedade no geral, não deveria aproveitar uma crise como essa para discutir por que a gente precisa ter um governo federal com poder concentrado em apenas uma pessoa, por exemplo, a figura do presidente, ou um modelo mais descentralizado, como, por exemplo, acontece na Suíça, que você tem os cantões. Se você acha que está maduro essa discussão para o país, nesse momento, de discutir o fim dessa centralização do poder que a gente tem, porque quando acontece um fato como esse, a economia que já estava respirando, ela recebe um duro golpe. Se fosse descentralizado, os erros, eles não contaminam todo o sistema, eles ficam concentrados. O que o senhor pensa a respeito disso? Olha, veja, eu acho que